Transição planetária, as verdades escondidas. Um novo olhar sobre o mundo. A lua sorrindo? É a mudança no eixo da Terra. Isso não é um evento natural. Nesta animação você vai entender os movimentos que a Lua realiza. Também vai saber por que vemos sempre a mesma face do satélite. A Lua realiza 3 movimentos principais: a rotação em torno de seu próprio eixo, a revolução em torno da Terra e a translação em torno do Sol, junto com a Terra. Para dar uma volta ao redor do próprio eixo, a Lua demora 28 dias, e durante esse mesmo período, ela dá uma volta completa em torno da Terra. Por isso, a parte da superfície da Lua voltada para a Terra é sempre a mesma. Se a Lua não fizesse a rotação, ou seja, se ela não girasse em torno do seu próprio eixo, enxergaríamos todas as suas faces. A posição que ela ocupa em relação à Terra e ao Sol determina o que chamamos de fase da Lua. Quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, não enxergamos sua parte iluminada. É a fase que conhecemos como Lua Nova. Conforme o tempo passa, a Lua se movimenta e torna-se possível enxergar da Terra uma pequena parte iluminada, que cresce gradualmente. 7 dias depois do início do ciclo, ela atinge a fase quarto crescente. Nos próximos 7 dias, a porção iluminada continua crescendo, até atingir sua plenitude, a Lua cheia. A partir daí, a porção iluminada da Lua começa a diminuir, caracterizando a fase quarto minguante. O ciclo se completa quando 28 dias depois não avistamos mais nenhuma parte iluminada da Lua, a fase nova, quando outro ciclo recomeça. A Lua sorrindo para nós. Muitas pessoas já estão vendo a Lua um formato que parece que ela sorri para nós. Um evento que tem se tornado cada vez mais comum. Antes era tratado como um evento raro, mas agora percebemos que, devido à aproximação do Helenin P/2010 NO1, isso tem se tornado cada vez mais comum. Olá, meus amigos. Vocês viram esse vídeo da Lua sorrindo? E o outro anterior? Pois é. Hoje, dia 20 de outubro de 2015, também a Lua continua sorrindo para nós. Desde junho deste ano, nós estamos recebendo relatos, vídeos e fotos mostrando a Lua sorrindo. Só que no Brasil, isso não é normal. Do nosso ponto de vista, isso não é normal. E nós vamos entender por quê. Primeiramente, ela não está nascendo também no mesmo lugar. E muitas pessoas têm dado depoimento na nossa página falando a respeito disso. Criou-se uma polêmica quando nós colocamos um vídeo e um post sobre a Lua sorrindo. Porque várias pessoas deram seu depoimento dizendo que não, que a Lua não pode estar sorrindo porque há muitos e muitos anos observam a Lua e nunca viram ela nessa posição. Já outras pessoas disseram que não, é normal, isso acontece, é um fenômeno raro, mas acontece. Inclusive alguns falaram que esse fenômeno se devia à tal da luz cinérea. E nós fomos verificar, nós fomos investigar que a luz cinérea não tem nada a ver
com a posição que a Lua está apresentando atualmente. O fenômeno da luz cinérea é a possibilidade de se observar a parte escura da Lua iluminada de modo tênue. Então, o que acontece é que a parte que nós vemos, que forma o sorriso, é iluminada pelo Sol diretamente. E a parte que aparece tenuamente, como vocês viram nessa foto, é exatamente aquela luz refletida pelo nosso próprio planeta. Então não tem nada a ver com aquilo que nós estávamos comentando, porque nós estamos falando da Lua sorrindo para nós, sendo que não é um fenômeno comum e nem normal, como alguns querem fazer crer, com alguns comentários na página e colocando inclusive alguns posts a respeito de quem não estudou a fundo essa questão. Nós fomos atrás para descobrir por que a nossa Lua está se mostrando dessa forma. E descobrimos o seguinte, vejam. Vocês estão vendo aqui então a Lua crescente vista de diferentes latitudes meridionais. Vocês vão ver um observador que está no Polo Sul, um outro observador que está entre o Polo Sul e o Equador, e um outro observador que está no próprio Equador. Vocês vejam aí a diferença que há na observação. No Equador, principalmente, que é nosso ponto principal, vejam como a Lua se apresenta. Primeiro como um chapéu a leste, depois ela fica em pé, digamos assim, e depois quando ela vai para oeste, que ela vai desaparecendo, ela aparece como a Lua sorrindo, como nós estamos vendo. Isso é no Equador. Nós não estamos no Equador. No hemisfério norte, vocês vão encontrar a Lua de uma maneira, como vocês estão observando aí, ela apresentando a forma de um D quando ela está crescendo, e na minguante aparenta uma letra C, né? Quando nós vamos verificar no hemisfério sul, ela vai aparecer de maneira contrária, ou seja, crescente ela vai estar como C e minguante como D, ao contrário do que é no hemisfério norte. Essa é a forma que nós vamos enxergar. Mas na linha do Equador e nas latitudes próximas ao meridiano zero, nós vamos ver muitas vezes a Lua crescente em forma de U ou em forma de sorriso, como nós dizemos, e a minguante aparentando a forma dessa letra invertida ou em forma de chapéu. Vejam, esta é a forma com que a Lua tem aparecido para nós, inclusive sem a luz cinérea. Aí em forma de chapéu para outras regiões. Esse fenômeno ele não é normal. Esse fenômeno não é, como muitos afirmam, um fenômeno raro. Isso é uma grande mentira. É uma questão de ângulos e nós vamos mostrar por quê. O que importa nessa questão toda é que tudo está mudando, né? O clima do planeta está mudando, nós estamos vendo mudanças radicais no clima e o mais interessante que muita gente não sabe e que a mídia não mostra, estão acontecendo inúmeras alterações no nosso sistema solar. Veja. Matéria jornalística da TV Cultura, demonstrando o que está acontecendo com o nosso sistema solar. Mas, como sempre, dando pouco valor ou destaque ao que realmente importa. O sistema solar vem passando por mudanças nunca registradas, a começar pelo Sol. Cientistas de vários países vêm acompanhando as transformações para tentar antecipar alguma alteração drástica que possa afetar os demais planetas, inclusive a Terra. O Sol tem um tamanho aproximado
de 1 milhão de planetas Terra. Vamos começar pelo Sol, que é o centro do nosso sistema e responsável por toda a vida existente na Terra. O Dr. Mike Lockwood, do laboratório Rutherford Appleton, na Califórnia, constatou que o campo magnético do Sol se tornou 230% mais intenso em um século. Se esse fenômeno se acentuar, as comunicações aqui em nosso planeta podem ser prejudicadas. 100 anos não é nada para um evento cíclico de 13 mil anos. Em Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol e o mais quente, uma inesperada calota polar de gelo se formou, além de um campo magnético. O planeta mais próximo do Sol, formando uma calota polar e um campo magnético que nunca teve. Imagine a Terra, onde se fala mentira do aquecimento global. A aurora nesse planeta aumentou em 2.500 vezes num período de 40 anos. O que causa um aumento no brilho de um planeta inteiro, além da aproximação de um astro com força o suficiente para isso? Em Marte estão sendo registradas sucessivas tempestades e um aquecimento incomum que destrói as camadas de gelo dos polos. Marte está tendo tempestades incomuns e alterações de temperatura nos polos. Imagine o que podemos esperar na Terra. Mais de 200% de aumento no brilho das nuvens de plasma. Os gigantescos cinturões de nuvens na atmosfera do planeta mudam de cor constantemente e focos de radiação surgem e desaparecem de uma hora para outra, enquanto corpos celestes mergulham a todo instante nas nuvens do planeta. Júpiter tem 3.000 vezes o tamanho da Terra e está sofrendo por alterações de radiação. O corpo celeste que está fazendo isso a ele também não estaria fazendo o mesmo conosco? Registram-se alterações sensíveis na atmosfera, como o aparecimento de raios, especialmente na área equatoriana. Saturno, que é milhares de vezes maior do que a Terra, está sofrendo com alterações atmosféricas e raios equatoriais nunca vistos. Imagine o poder que está causando isso. Urano, grandes mudanças no brilho, além de intensa formação de nuvens. Vale lembrar que esse planeta era conhecido por ter uma atmosfera bastante calma. Urano, conhecido como um planeta calmo, está demonstrando grandes alterações na sua atmosfera e brilho também. Netuno, aumento de 40% no brilho da atmosfera. Netuno aumentou em 40% seu brilho, também devido a fortes interferências eletromagnéticas. Plutão, a pressão atmosférica cresceu em 300%. Plutão aumentou em 300% sua pressão atmosférica. O que poderia provocar isso? Na Terra registra-se uma alteração no eixo do planeta, além de evidentes mudanças climáticas. A atividade vulcânica aumentou 500% entre 1875 e 1975, enquanto o número de terremotos cresceu 400% desde 1973. Apenas nas 3 décadas situadas entre 1963 e 1993, o número de desastres naturais, como furacões, deslizamentos e inundações, aumentou 410%. O campo magnético da Terra está em declínio. Embora esse fenômeno tenha se iniciado há cerca de 2.000 anos, a taxa de redução se tornou mais rápida nos últimos 500 anos. E nas últimas 2 décadas, ela tem apresentado sucessivas variações de intensidade. Os cientistas admitem que nem todos esses fenômenos estão interligados, mas acreditam que é preciso acompanhá-los de perto, a fim de detectar eventuais mudanças que possam afetar a vida na Terra. Como ele fala, nem todos os fenômenos estão interligados, mas não descarta a possibilidade de um agente transformador ser o responsável por tudo isso. Esta matéria é demonstrada de forma sucinta, em meio a outros 2 temas muito mais detalhados, como se tudo fosse normal. Isto serve para distorcer o senso crítico das pessoas. Mas nada está acontecendo. Vimos essa matéria do programa da TV Cultura
E vocês verificaram aí que claramente algo está alterando o nosso sistema. Mas vocês não precisam acreditar em nós. Observem a Lua, analisem, pesquisem, vejam o que estamos dizendo e mostrando. Não somente neste vídeo, mas também na página, quando nós mostramos outras coisas e vamos montando um quebra-cabeça. Um detalhe muito importante. Vocês conhecem os sumérios? Já ouviram falar desse povo? É um povo muito antigo e que foi estudado por muitos arqueólogos, antropólogos, etc. Um deles é Zecharia Sitchin, que foi um que revolucionou a história, mostrando que nós, na verdade, fomos influenciados por extraterrestres. Mas nós queremos apenas mostrar uma parte dessa história dos sumérios. Por exemplo, a Suméria fica na região, ou ficava, né, na região onde hoje é o Irã e o Iraque, que é o hemisfério norte, 30 graus acima, mais ou menos, da linha do Equador. E, no entanto, os sumérios representavam a Lua sorrindo. Isso significa que, na época, eles estavam na linha do Equador, e não agora onde é o Irã e o Iraque. Houve um cataclisma muito grande, não é, que seria o chamado cataclisma da Atlântida, o dilúvio universal, há 13 mil anos atrás. E isso está acontecendo novamente agora. Por que nós dizemos isso? Vejam como os sumérios representavam a Lua. Vocês estão vendo aí a representação do Sol, da Lua, e a representação de uma estrela, que talvez fosse Vênus também. O livro Havia Gigantes na Terra, de Zecharia Sitchin, também nos mostra várias representações, várias tabuletas, onde eles representavam a Lua sempre de maneira deitada, sempre sorrindo, como se eles estivessem no Equador e não no hemisfério norte. A Terra não era a mesma naquela época. Nós não estamos criando medo, nós estamos criando o quê? Uma consciência de que estão acontecendo coisas graves no nosso planeta, em nível astronômico, e muitos já estão vendo isso. Estão acontecendo mudanças de polos geográficos no nosso planeta. E nós sabemos uma coisa, na Terra, para que se criem as estações, ela tem um eixo. E esse eixo, ele oscila, tem uma certa variação em graus. Isso faz com que as estações vão acontecendo. E vocês já perceberam que nós não temos mais estações? Que está tudo mudado, que está tudo confuso? Vocês já perceberam que os climas estão extremos? Isso se deve a que a Terra está alterada no seu eixo. Os eixos da Terra, o eixo da Terra, ele tem uma oscilação entre 17 a 23 graus. Mas o que nós estamos podendo observar, vendo a Lua, apenas vendo a Lua, nós já estamos vendo até 90 graus de alteração nesse eixo. Ninguém nos fala nada, né? Nós não sabemos exatamente para que lado que a Terra está virando, mas uma coisa é certa, mudou a nossa perspectiva, mudou o nosso ponto de referência. Por isso nós estamos vendo a Lua muito diferente do que víamos há muitos anos atrás. Aliás, a Lua está dando mostras disso desde 2012, se vocês verificarem em alguns sites. E muitas pessoas, inclusive, falam, não, 2012 ela já estava assim, isso sempre aconteceu, mas vocês estão esquecendo do Elenin, que foi o primeiro que passou e que já alterou a Terra naquela época. Agora está vindo maior, com mais poder magnético, né? Então, falando da Lua, se nós mudamos o nosso ponto de referência, nós mudamos o nosso ângulo de visão. Isso é algo muito natural de se observar. Não precisa ser nem cientista, nem astrônomo. Qualquer pessoa pode observar isso. Os esquimós têm uma forma de vida, e nessa forma de vida,
eles se orientam pelas estrelas, eles se orientam pelo Sol e também pela Lua. Mas eles também estão dando testemunho de que o eixo da Terra está alterado. Vejam o vídeo. Povo Inuit, o Sol está errado, as estrelas estão erradas, a Terra está inclinando o eixo. Mudanças de polo? Observações de um povo que baseia sua vida nos sinais da natureza. Emanna narunangitigininga mana ujuk narunangitto kawimanaktok udlunga tawangna poktono sawlotto taisumani abalangman kawimanlagay karotunga kana ujjatulagay takasila kadoydabalot simangaramanga tanali ujjatasimanlagay takasukina tabangan tabani utawama tana jika sibalak takasakita tabang anak kasuwami wachawaro karwalami awalo watraptinido kisiyani kaya kajadok parok sibalak mga tana nunabon kaya ubaruni kawa tapawa ubarparok sibalak Upaluk sibalak mga lungi tapawa pakipaluk sibalak mga tana nunabon isumagi katako kaya batang katana ukaw sakanya malaki katakatana sakanya sila nunak yabot kiyakluk palangan kasi naligalaki umat kangan lalo ng mga kakao nga sukuyong itakakisyan kawin si Panyunga Sekinak apagwa nanubulik mga sa umiyano nipikatalak si mga kalawangat nuna yawatan na kasi naligala si mga tilugo mga nauyamit siya ng mga takasyo mga tisakinak Sekinak tayo ako si Titidoan ito Sukai mak nuna kikit lok padu mak sekinak paunak padu nenganu akhirnya anak seorang lagu ukosi bad kertok. Ukalo kakatiak pukoy wakon naman sa. Iteman na sa ngayon ko lugarwan. Kasi ano ang naksangin nakpangon naktutukaw wakto kaya kung napagayap sa diyong ayaw sakto na kamarito wang niyo piniglo manarang minatok sa kuya wala ko ma. Udukay akong niyakangan. Tamakko adjigi yun naktangin ikung nga dun iman na wala ko sa mayakarwa kaya man na yun nila amma ang wala ko sa mga miyata amang marala sa marakota tamakko udlugan amma kanoy liwatak sa malagat lutin sila kanoy liwatak ila nuna kanoy liwatak sa malagat kaya man na wala ko sa iman na siya nga watak kung ninig amang nga dun Iman nabidwa sa kaya kalakot, iman lagi kaya ngarak sagot. Tawag ko na lang nindo. Ano kita na mga kwada ko yung ano. Wag niya katiya ko na toro siya ma dito ka doon eh. Nagkisuyak to hayo yun na masawak to na. Amoro, abang sa aming atin eh. Ano kaya araw to na tayo na. Ano kaya yung ito harurok sa may oktahan na tawag nga ano ka sangiyo haro magayon na rokso ni tawag nga tuman na sila ko yun doon ito huwag niyo adji pa do haro. Estamos falando de um povo que sempre se baseou nestas informações e sente muito mais as mudanças no planeta. Bom, amigos, vocês viram o vídeo? E, inclusive, no Brasil, fizeram relatos para nós na nossa página
que o Cruzeiro do Sul está de ponta cabeça. O Cruzeiro do Sul não está mais como era antes. Isso foram comentários feitos na página por pessoas que costumam observar as estrelas. Então nós vamos juntando mais uma peça do quebra-cabeças. Estamos juntando informações de várias formas, de várias fontes, não é? Uma coisa curiosa que também surgiu de um comentário da nossa página foi exatamente de que nunca vimos um calendário mostrando a Lua sorrindo. Todos os calendários que conhecemos de fases da Lua sempre mostram ela em pé, digamos assim, né? Ou em forma de C ou em forma de D. No nosso hemisfério sul é diferente do hemisfério norte, como vocês já viram. Outro detalhe interessante. Vocês estão vendo como está muito quente? Nós temos, lógico, a anomalia do Atlântico Sul, que faz com que recebamos mais radiação do Sol. Só que tem o seguinte, está quente demais, como se nós estivéssemos na linha do Equador, não é? E o Brasil está com um clima seco, um clima equatorial. Se vocês observarem bem, isso nunca aconteceu. Bom, uma coisa interessante é que ninguém está falando a respeito da Lua sorrindo, né? Ninguém. A ciência não fala nada, todo mundo quietinho, e eles não vão falar mesmo, porque eles não querem criar o pânico para não alterar o cotidiano, para as pessoas continuarem suas vidinhas, porque eles mesmos, os poderosos, que sabem de tudo isso, que acompanham tudo isso, têm os seus bunkers. Já tem tudo programado, já tem tudo para quando eles precisarem, eles poderem se proteger. Inclusive, essas viagens a Marte também é uma forma de buscar sair do planeta. Vocês também vão observar que se a Lua está mudando, não é porque a Lua está mudando. A Lua, na verdade, ela está mostrando que a Terra está alterando o seu eixo. Então, o nosso ponto de referência está mudando. Uma coisa interessante também, chegou até nós uma informação científica de que a Lua está tendo rachaduras. E os cientistas dizem que é a Terra que está provocando as rachaduras na Lua. Na verdade, isso está sendo provocado por quem? Por esse agente transformador que nós já conhecemos, aqueles que assistiram à palestra Transição Planetária, as Verdades Escondidas, sabem do que nós estamos falando. O Helenin P/2011-NO1. Ele é que está entrando no nosso sistema solar, ele que está produzindo as alterações no planeta, ele que está provocando a mudança dos eixos da Terra e também as rachaduras na Lua. Tudo isso está sendo provocado por ele. A NASA informa que ele vai chegar aqui, próximo da Terra, por volta de 2024. Só que nós já estamos sentindo todos os efeitos que ele está provocando, porque é um astro extremamente forte e grande, tem um grande magnetismo. Ele não vai se chocar com a Terra, mas o fato dele passar pelo sistema solar já vai alterar muita coisa na vida da Terra. Então nós estamos vendo que isso está sendo mostrado com a mudança na Lua. As pessoas olham para a Lua, olham para as estrelas. O sistema solar está sendo... Só que é o seguinte, né? Vocês viram que a matéria que foi passada, muito pequenininha, muito rápida. Porque não é interessante que muita gente saiba do que está acontecendo no sistema solar. Então nós vemos as mudanças climáticas que estamos enfrentando, cada dia mais extremas, os terremotos, vulcões cada vez mais ativos. Tudo isso a olhos vistos. Nós aqui na nossa página, nós pesquisamos, nós nos informamos e passamos a informação. E também incentivamos a que todos façam isso. Porque não será pela mídia, não será pelos governos, não será por nenhuma fonte oficial que nós vamos saber a verdade. Eles não vão dizer, porque não é interessante que o povo se revolte. Então, o nosso projeto é que nós façamos algo
nós criemos a nossa possibilidade de proteção, que vocês já sabem, nosso projeto das colônias autossustentáveis, que se nós nos unirmos com fé, com coragem, para lutarmos até o fim, nós vamos conseguir. Então junte-se a nós, faça parte desta comunidade, mas sempre atento, observando, desperto, verificando tudo, e não simplesmente indo por aquilo que é falado. Junte-se a nós. Nós temos o nosso plano B. Um abraço e fiquem em paz. Facebook Transição Planetária, as verdades escondidas. Juntem-se a nós.